Olá, família escorpiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Escorpião. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico, de número 22, Ieiel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, escorpiano, um presente para você, escorpiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 5 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o mago, o arcano maior de número 1, e na energia de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um 4 de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre os 5 de ouros, nós temos a roda da fortuna. Ainda nesta vibração, nesta energia, nós temos também o 3 de espadas. Sobre o mago, nós temos a carta do mundo, o arcano maior de número 21. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a carta da justiça, o arcano maior de número 11. E na casa 3, sobre o 4 de ouros, energia de futuro, nós temos um 10 de paus e também a carta, vejamos, do valete de copas. Gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre os 5 de ouros, nós temos a carta do jardim. Sobre o mago, nós temos a carta dos trevos. E sobre o 4 de ouros, nós temos a carta de número 8. Bem, escorpiano, escorpiana, a energia do presente ela será regida por um 5 de ouros. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque a energia dos 5 de ouros é uma vibração de falta, de escassez e de não merecimento. Só que essa vibração não é sua. Pode ser de pessoas que estejam à sua volta, porque dentro da sua casa, dentro da sua energia, você está protegido, protegida. Não tenha medo. Às vezes a gente é inundado, por essa energia uma energia fria, vamos dizer assim. É uma energia de recusa, é pedir ajuda e não receber. É como se houvesse um isolamento. E às vezes aqui esse isolamento também pode ser de cunho espiritual, onde você precisa aqui mergulhar um pouquinho mais na espiritualidade. Então, é uma vibração de pobreza, de falta e de escassez, só que ela não é sua, mas atinge o teu campo energético. É uma sensação, um pensamento de que algo está faltando, mas é apenas
a questão vibracional que você está absorvendo. Então, toda vez que vier formas, pensamentos, sensações de falta e de escassez, substitua por algo positivo. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou merecedor, eu sou merecedora, e transforma, transmuta essa energia. Até porque nós temos um jardim. E o jardim é plantio de coisas novas. E às vezes, quando nós vamos fazer coisas novas, é óbvio, essa sensação se impregna em nós. Então, não vibre na falta, cuidado com essa perspectiva, observe um pouco mais a sua volta, porque se você estiver sentindo essa sensação dentro da sua própria casa, você pode aqui colocar um ponto final nesta questão. Até porque abaixo nós temos uma roda da fortuna, grandes mudanças, e nós temos também o 3 de espadas. Então aqui um período de dor, de sofrimento, de conflitos dentro do relacionamento. Então pode sinalizar lágrimas, traições, maus entendidos. E esses maus entendidos, eles precisam ser abordados de forma muito aberta e honesta da sua parte. Então, você curando algumas feridas emocionais. Então, você tem que respeitar os teus limites, evitando situações tóxicas ou até mesmo palavras ofensivas. Nós projetamos algo nas outras pessoas, que essas pessoas elas não podem, de certa forma, nos dar, e, consequentemente, nós nos machucamos. Então, o tarô pede para que você coloque aqui o dedo na ferida para que haja cura, transmutação, transformação e elevação. Até porque a roda da fortuna pede para que você identifique aqui um pouco mais, vamos dizer assim, os aspectos repetitivos que vêm acontecendo na tua vida. Pois a partir do momento em que você observa essa repetição, você consegue quebrar essa roda para que haja ascensão. Então, o ponto central aqui é observar os temas recorrentes que vêm acontecendo na tua vida, para que haja mudanças, Então, deixe de lado a preocupação com o destino e com o caminho da vida. Observe e tenta viver o presente, porque as coisas aqui tendem a fluir, a crescer. Então, você aqui no centro de grandes mudanças, às vezes desnorteada com as mudanças, mas isso será de grande importância, de crescimento pessoal para você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o mago sobre os trevos. Os trevos aqui diz que os caminhos estão abertos, mas às vezes nós colocamos algumas dificuldades. E o tarô pede para que você estimule grandes mudanças. Não olhe os obstáculos, não olhe os problemas que estão sobre o teu caminho. Pense e foque no problema como a resolução. Então, há ali a necessidade de observar um pouco mais, não o problema, mas como eu irei resolver isso. Então, você possui todos os recursos. Você sabe como manipular e controlar uma situação, porque o mundo espiritual estará sendo canalizado e refletido no material. Então, você canalizando a energia divina. Então, através das tuas intenções, dos teus objetivos, você traz esse impulso primordial para você manifestar aqui os teus sonhos. Então, você traz essa energia da manifestação e tem que focar naquilo que é importante para você. Então, tudo aquilo que você coloca a mão, você materializa, você concretiza. Nós temos a carta da justiça, mas nós também temos a carta do mundo. Então, traz aqui uma perspectiva de fim de ciclo. Então, o mundo é uma carta de conclusão. Então, você concluindo ciclos para que você possa adentrar aqui a um novo caminho, a um novo começo. Então, é uma nova jornada, novas oportunidades, aprendendo um pouco mais com o ritmo da tua vida, porque aqui é celebração.
É consciência, é conhecimento completo, onde você terá tudo aquilo que você precisa. E você passando aqui por uma fase, vamos dizer assim, de grandes mudanças. É preciso também honestidade e decisões responsáveis dentro do relacionamento. Então, alguém não está sendo aqui totalmente verdadeiro sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, como se alguém estivesse trapaceando e você colocando um ponto final nestas questões, mas é preciso equilíbrios, ajustes, né? Aqui nós temos as consequências e os efeitos dos nossos atos, então é a harmonia. Então você precisa aqui se manter um pouco mais centrado, centrada. Então, justiça, moralidade, lei, ordem, que devem ser mantidas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui em algum local dos cards, né, na tela, o número do meu WhatsApp. Serei extremamente grato em poder, né, conversar contigo e alinhar algumas questões através do tarô. Nessa perspectiva de futuro, nós temos um 4 de ouros sobre a energia de Escorpião. Então, a carta de número 8 no baralho cigano traz essa perspectiva de ascensão, de transmutação, de transformação. Então, enquanto nós tínhamos ali o 5 de ouros na casa 1, que é essa energia de medo e de vibração, agora na perspectiva de futuro nós temos um 4 de ouros, sinalizando que você irá sair dessa questão, porque aqui é posse, domínio, recursos. Então, é como você utiliza a tua energia material. O tarô pede para você economizar, rever os gastos, porque aqui é ambição, é aquisição. Então, é as coisas que você irá construir com seus próprios recursos. Então, tudo aquilo que você coloca à mão, você materializa, você concretiza. O 4 de ouros traz a posse de um bem ou de algo que você vai construir através do teu trabalho e das tuas intenções. Então, foca aqui na materialização e na concretização de um objetivo. É tanto que abaixo nós temos um 10 de paus, às vezes são os desafios, as responsabilidades que tende a pesar sobre você dentro do seu relacionamento. As obrigações externas, como o trabalho, a família, isso vai também afetando diretamente a dinâmica amorosa. Então, são os fardos, as responsabilidades, a bagagem pesada, a opressão, porque aqui outras pessoas dependendo diretamente de você e, consequentemente, você vai se sentir sobrecarregado, incapaz de enfrentar a pressão. Os desafios aqui é você superar esses limites e soltar as responsabilidades excessivas das outras pessoas que estão aqui sobre os teus ombros para que você traga um pouco mais de leveza. Mas a aquisição aqui de um objetivo, de uma meta, intenção a longo prazo, trazendo transformação, se você assim colocar a sua mão sobre os seus objetivos e trabalhar e a luta, né, para que isso se materialize. Até porque essa energia do valete de copas traz a inspiração criativa, os talentos, os empreendimentos, o despertar, né, do impulso de muita criatividade sobre você. Então, iniciando algo na carreira, no trabalho, uma ideia, colocando essas ideias materiais em movimento, que vai vir aqui a energia, né, do dinheiro, da posse de algo que você quer adquirir, mas que precisa seguir um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Então, é o despertar de muita intuição sobre você. Para alguns aqui, o valete de copas também representa o início de uma nova relação, mas aqui é o sonho, né? Às vezes a gente precisa colocar os pés um pouco mais no chão e focar no que é essencial para você, que é a energia material nesse momento, onde o tarô traz acima um 4 de ouros.
tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 22, Eiael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120 e a mensagem diz o seguinte: este anjo favorece a fortuna, o comércio e as viagens. Você poderá invocá-lo para descobrir novos caminhos a seguir e para encontrar sua verdadeira vocação. Poderá ter contato com pessoas generosas, intuitivas, que estarão dispostas a lhe ajudar. Eiael, anjo de número 22, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 120. Desde já, eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por deixar o seu like, o seu comentário, isso é de grande importância aqui para o canal. E também sou muito grato por você estar nos seguindo lá no outro canal, onde eu relato um pouco mais o meu cotidiano, até para que eu possa manter esse canal de tarô em atividade. Se você ainda não é inscrito, dê uma passadinha nesse canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como vai aparecer nos cards a indicação de um vídeo que nós postamos lá recentemente. Por favor, nos apoie para que a gente continue o nosso trabalho aqui. Desde já, gratidão por você assistir, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.